Este não é o canal oficial do Magnatas, mas ele está autorizado por escrito a postar os nossos vídeos. Mas não deixe de se inscrever no canal oficial, hein? E me fala uma coisa, Holiday, você falou da educação, né? E eu continuo com a minha velha pergunta como melhorar essa bagaça aqui que a gente não sabe nunca. Quando você fala sobre educação, me vem o nosso canal Magnatas, né? A gente tenta ensinar um pouquinho sobre dinheiro de uma forma um pouco mais descontraída. Não sei, qual que é a possibilidade de em algum momento se implantar educação financeira nas escolas, desde o básico? Porque é uma coisa que as pessoas... o menininho precisa aprender isso, acho que mais do que muitas outras coisas. Um cara que investe melhor, que cuida mais do seu dinheiro, ele vota melhor. Verdade. Né? Ele acaba construindo isso de uma forma mais... Ele acaba construindo um Brasil melhor, acredito eu. Qual que seria a dificuldade de implantar um negócio desse nas escolas? Uma educação financeira como uma disciplina, por exemplo. O que existe de projeto em relação a isso? O que você tem em mente? Existe já uma discussão hoje na Câmara Municipal para que a gente faça isso nas escolas municipais como uma espécie de disciplina eletiva, né? Para que as crianças ou as famílias que tenham interesse coloquem as suas crianças para ter educação financeira ali no contraturno. Não só educação financeira, como noções básicas de direito eu acho que essas são as duas principais. Como comprar um Bitcoin, né? Noções básicas de funk, né? Não, mas desculpa, eu te interrompi. Não, e já existem projetos nesse sentido. Sim. Mas eu acho que o grande desafio aí, falando a nível nacional, é que o currículo hoje no Brasil, ele é muito grande, muito engessado. Por exemplo, um sujeito, isso já está mudando agora com a reforma do ensino médio, mas um sujeito que pretende fazer jornalismo, ele não precisa passar grande parte do ensino médio dele com 6 aulas por dia de matemática estudando a fórmula de Bhaskara. Tipo, não precisa daquilo, não vai fazer engenharia, não vai fazer matemática. Então é um desperdício de tempo muito grande. Aí a reforma do ensino médio mudou isso um pouco e agora o governo do estado de São Paulo está colocando em prática, que é os alunos poderem escolher quais matérias eles vão estudar mais ao longo do ensino médio, que é mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos. Então, se você pretende no seu futuro fazer medicina, então você vai ter mais aulas de biologia, física e química do que aulas de história e geografia, por exemplo. Então, acho que isso já flexibiliza um pouco mais o currículo. Mas você precisa ainda diminuir o conteúdo que o professor precisa dar, porque com isso você vai conseguir mais tempo ao longo do ano para incluir disciplinas eletivas, que é o que já tem nas escolas de ensino integral. Eu, por exemplo, estudei meu último ano do ensino médio em uma escola de ensino médio integral. E lá tinha disciplinas eletivas de noções básicas de direito, educação financeira. Olha, aí quem não queria nenhuma das duas podia fazer música, teatro, seja lá o que fosse, mas você já tinha pelo menos a escolha de fazer algumas matérias diferenciadas. Mas porque os professores tinham tempo, né? As disciplinas elas não eram tão engessadas, tão densas. Então, mas eu discordo um pouco. Eu acredito que a criança, né, a pessoa, ela aprende, você precisa ensinar coisas difíceis para ela ter dificuldade de aprender, aí ela consegue resolver as coisas mais fáceis com mais facilidade. Então, se você tirar esse monte de coisa inútil que a gente aprende, a escola vai ficar muito fácil. Vai ficar mais fácil. Ela não vai treinar o neurônio e vai ficar mais burra. Concordo, mas isso é até certa idade. Por exemplo, tem até um cara que fala disso, né? O Jean Piaget, que é conhecido no meio pedagógico, que ele estudou o desenvolvimento da aprendizagem ali nos primeiros anos, principalmente entre os 7 e 12 anos de idade. Entre os 7 e os 12 anos, quanto mais você estimula a mente da criança com desafios lógicos, raciocínios, etc., mais ela vai conseguir desenvolver a sua capacidade de raciocínio, de pensamento, capacidade de aprendizado e de conhecimento. Agora, depois daquele período, vai evoluir, mas não tem mais tanto que evoluir, porque entre os 7 e os 12 anos é o ápice.
Então, acho que depois dessa idade, o que a gente está fazendo é perder tempo, porque o aluno, na adolescência, ele vai se interessar por aquilo que ele quer se interessar. Aos 13, aos 14 anos, se ele quer estudar mais biologia, ele vai estudar mais biologia. Ele não vai querer ficar ouvindo história, geografia, etc. Mas você que trabalhou em cursinho, talvez você saiba até dizer um pouco melhor sobre isso. Você acha que com que idade assim a criança ou adolescente está maduro para saber de fato o que ele quer fazer? Porque a gente ouve inúmeras histórias da pessoa que tá lá fazendo cursinho, de repente muda a rota no meio do caminho, eu fui ia desses. pra medicina lá. Eu até hoje eu não sei se eu quero tocar piano, se eu quero fazer podcast, se eu quero fazer engenharia. Eu tô falando sério. Até hoje eu não sei. Não, mas é uma grande pergunta. Não, é verdade. É muito difícil escolher com 18, até com 25 anos, até 30. É muito difícil escolher o que você vai ser o resto da vida. É verdade. Agora, eu, por exemplo, eu comecei o cursinho, eu tava crente que eu ia fazer medicina. Passei o meu ensino médio inteiro crente que eu ia fazer medicina e estudando pra fazer medicina e tal. Aí, no final do cursinho, eu falei, quer saber uma coisa? Eu acho que o meu negócio é história. Aí fui fazer história. Puta, Mas caramba, não foi, mas nada peraí, a ver. Nada mas a não ver. foi, será que você não escolheu história porque você falou, cara, eu não vou entrar na medicina, tá muito difícil o vestibular. Pode ser, mas então eu vou na história que na USP eu entro. Pode ser. Era o meu pensamento. Pode ser, pode Foi ser, assim que você pode escolheu veterinária? Eu queria ser proctologista, eu queria ser médico. Aí eu sabia que eu não ia conseguir. Aí eu falei, vou tentar prestar vestibular de geografia na USP, que é fácil. Aí eu bombei também. Aí eu falei, não, vou fazer veterinária na Embi Morumbi, que lá todo mundo é burro, eu vou ser rei. Na Embi Morumbi eu era o cara mais inteligente daquela faculdade. Caralho, eles nunca vão patrocinar. Não, se eles me devolverem o dinheiro que eu gastei lá, E você fala bem. aí eu começo a falar bem. O dia que a Embi me devolver tudo que eu, Mas eu você gastei tem lá, você tem o diploma. CRM. Não, mas Tenho você tem diploma. o CRMV. Não, CRMV eu não... Ah, quero ver também. Boa pergunta. Eu acho que eu não Não, vou levaria o meu pagar. cachorro pra ser tratado com lore de vinheteiro.